aqui no Nordeste, tá? Então, essa é a primeira provocação que eu jogo para todo mundo, tá? Da gente, por exemplo, não, em vez de aprovar, sei lá, se vai ser destinado 10 milhões para a longa, ou 12 milhões para a longa, então que seja 5 de 2 milhões e não 10 de 1 milhão, exemplo, tá? Então, pensar mais na qualidade e menos na pulverização, que daria uma maior quantidade. Esse é o minha longa ou série também, né? Uma coisa, quando eu entendo núcleo criativo, se eu for lembrar do fundo setorial praticado antes do governo Temer, núcleos criativos eram grupos que poderiam tanto ser de coletivos ou produtores diferentes, de pessoas que se reuniam para desenvolver 2 a 3 projetos. E eles recebiam um valor considerável, geralmente, eu me lembro, eu acho que era 1 milhão, para o desenvolvimento de uma carteira de projetos. Se eu não me engano, era 5 projetos, tendo o compromisso de, pelo menos, ter uma resposta comercial de pelo menos um desses projetos. Mas aquele núcleo, que é um núcleo formado, sei lá, exemplo, Casa da Praia, Caboré, e aí a gente poderia contratar um supervisor de fora, sei lá, Marcelo Gomes. Isso era o entendimento de núcleo criativo do Fundo Setorial. Eu não sei se esse núcleo criativo está dentro dessa perspectiva. Se for, eu acho muito bom, porque muitas vezes vem os editais nacionais e a gente não tem projetos fortes para conseguir passar. Por isso que a gente é difícil entrar dentro dos editais grandes, porque os nossos projetos ainda carecem muito investimento. As pessoas às vezes não entendem a necessidade desse inciso chamado desenvolvimento de projeto. Então, acho que seria uma boa ter núcleo criativo. Por outro lado, se for ter núcleo criativo, talvez não precisa ter desenvolvimento. Então, acho que teria que se fazer uma escolha, uma vez que no edital estadual já tem desenvolvimento, tá? E sala de cinema, a gente não tem um lugar onde exibir. Então, na minha concepção, urgência é Márcia, produção. vamos falar de sala no inciso da sala? Vamos ficar só nesse produção? Não, tá? Então, pronto. Porque a gente foca nesse daqui para entender as prioridades desse, e na sala tu volta. Tá. E eu acho mega importante pós-produção. Eu sei de colegas que estão aí, que enfiaram a cara e fizeram longas metragens na cara e na coragem, e estão com dificuldade de finalizar esses trabalhos. Então, eu acho que não é uma demanda só minha, eu conheço outros exemplos de gente que está penando para conseguir finalizar trabalhos. Então, eu acho que é urgente ter pós-produção. E pronto, é isso. Da minha urgência, do meu entendimento, seria isso. Finalizei minha fala. Obrigada, Márcia. Lá no inciso 2 tu volta. E aí, gente, eu agora, depois o Jorge, e, por favor, esse é o momento de vocês trazerem essas questões. Daqui a pouco eu comento a carta do Pedro, depois de escutar vocês também. Por favor, o que vocês consideram ser prioridade. Eu posso falar, Mari? Então, Mari, a minha, na realidade, são duas questões em relação ao ensino primeiro. Assim, sobre novos realizadores nesse inciso primeiro aí, se os editais estão comigo com essa preocupação, assim, acompanhando a fala da Márcia, quando ela coloca que fazer 5, 6 projetos de longas metragens, no lugar de fazer 10 de 1 milhão, fazer 5, 6 de 2. A isso eu queria que você me explicasse um pouco sobre se vai ter essa questão de novos realizadores a participar. Assim, eu trabalho com cinema há muito tempo, mas, porém, eu não sou realizador. Eu sou um colaborador que já passei em várias funções dentro da produção audiovisual, mas sempre como colaborador e nunca como realizador. Porém, me sinto inteiramente preparado para estar fazendo o meu primeiro trabalho como realizador. Porém, assim, as oportunidades que nos faltam, né? E pensando também logo à frente, que também a Ancine vai abrir também, eu acho que logo mais, não sei quanto tempo daqui, quantos meses vai demorar, mas vai abrir também para novos realizadores. E aí a gente tem a lei Paulo Gustavo como um trampolim para esse objetivo mais nacional, né, que é da Ancine. Então, eu queria saber de você como é que está sendo feito isso, minha primeira reunião que eu estou participando, que eu estou podendo fazer perguntas, a respeito dos novos realizadores dentro desse inciso primeiro, tá?
A segunda questão assim, eu vou voltar um pouquinho atrás, tem a ver aqui também, que é a questão de essa coisa que, às vezes, isso me atinge muito, quando falar pessoas que se aproveitam, que não moram na cidade. Assim, eu moro na cidade, sou morador de cidade, porém, eu trabalho muito mais fora daqui do que aqui, né? E, assim, a gente também pensando que a gente quer melhorar a nossa qualidade de nosso material, eu fico pensando que trazer pessoas de fora com experiência vai contribuir muito mais do que eu acho que atrapalhar, né? E a outra questão em relação a isso é que o contingente que temos de profissionais em Natal, eu não sei se vai atender a demanda de tantos projetos que estarão por vir. Como é que vai ser? Como é que a gente vai dirimir essa questão? Porque, assim, por exemplo, eu quero o Pedro como meu diretor, eu quero a Babi como minha produtora, mas a Babi está fazendo o projeto dela, o Pedro está fazendo o projeto dele, não vai ter. E aí a gente também tem a questão do prazo de entrega desses projetos. Se eu não me engano, é a questão, acho que é um ano, né? Um ano e meio, 2 anos, eu não sei. Então, assim, as pessoas vão estar fazendo os seus projetos. Como é que a gente vai se ater com esse contingente que vai estar totalmente ocupado, que a maioria das pessoas, né, vão estar ocupadas com seus projetos? Eu não estou falando do segundo escalão de técnicos, né, que aí é figurinistas, maquiadores. Estou falando dessas pessoas, diretor de fotografia, diretores, diretor de arte, essas pessoas que são um contingente que são menores para atender essa demanda que está por vir. E aí a minha preocupação é essa. Para mim, é assim, é importante a gente também trabalhar, quando a gente vai fazer um projeto, trabalhar com pessoas de nossa confiança, pessoas que a gente tenha algum vínculo profissional, né? E aí, quando a gente se atém a só colocar, preferencialmente, aí eu preciso entender o que é que a lei exige. Tantos por cento vai poder vir de fora, tantos por cento não vai. Enfim, para a gente tentar entender essa minha dúvida, eu tenho outras dúvidas, mas não é nesse inciso, e aí fica para frente. Espero que você tenha compreendido aí. Foi uma série de coisas que eu já comento aqui junto com a carta. Eu vou abrir só para mais uma pessoa falar, eu comento até aqui, e aí volta, e as pessoas continuam falando, certo? Só para não juntar muito, que pela fila aqui é o Jorge. E aí depois vem o Betinho e o Narto. Boa tarde, gente. Eu acho que é importante entender que a gente está num ciclo. Não é só a Lei Paulo Gustavo. A gente tem a Lei Paulo Gustavo. Oi, está me escutando? Sim. Oi, só um momento. Só um momento, espera aí. Está me escutando? Sim, sim. Pronto. Eu acho que é importante a gente entender que a gente está não só na Lei Paulo Gustavo. A gente está num ciclo completamente diferente do que se tinha num cenário completamente novo que se tinha de cultura para o Brasil. A gente tem, a partir da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc II, recursos para lugares que nunca teve recurso. E isso vai trazer um diferencial muito grande. Eu acho que é necessário conseguir olhar para frente. Conseguir olhar para frente. A gente está olhando um pouco para trás, sabe? E olhando um pouco para trás significa X para não sei o quê, é X para não sei o que lá e tal, não sei o quê. E para frente, o que é que tem? Eu acho que trazer esses parâmetros que foram colocados aí, 10 milhões para longa-metragem e tal. Sim, longa-metragem de ficção é uma coisa, longa-metragem de documentário é outro orçamento. São orçamentos, são conversas diferentes. Entendeu? Eu acho que a gente tem que entender que essas coisas são mais importantes no sentido da gente conseguir, com essa lei Paulo Gustavo, e daqui a 2 meses, mais ou menos, 3 meses no máximo, não sei o que, a gente vai ter a Lei Aldir Blanc II, a gente conseguir definir e desenhar uma estruturação da cultura no Rio Grande do Norte. Não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil como todo. Como é que vai ficar, sabe? O Brasil não é só litoral, como já dizia Milton Nascimento, né? Que era de Minas, que tinha muita coisa, mas o Brasil não é só litoral. Então, está sendo muito concentrado, as discussões estão muito, digamos assim, centralizadas numa metrópole, numa coisa. A gente tem que descentralizar e tem que pensar nessas coisas.
sabe? E nesse aspecto eu acho o seguinte, que esse pensar estratégico de que eu tenho a lei Paulo Gustavo agora, que dentro da lei Paulo Gustavo eu tenho algumas coisas que não vai ter na lei Aldir Blanc, a questão de sala de cinema, a questão de não sei o quê, eu acho que a gente tem que pegar essas coisas e começar a estruturação de uma coisa muito maior, sabe? Olhar para frente significa entender que estamos num processo de mudança, que estamos num processo de reconstrução do que a gente viveu, né? Num processo de ressignificação de todo um processo, e que essa luta dessa ressignificação e reconstrução significa que a gente tem que entender que a gente vai conseguir fazer coisas muito maiores. A primeira coisa quando se tem com relação à cultura, a artista, é a criatividade. E a gente tem que saber trabalhar com essa criatividade. Se eu tenho um orçamento de 1 milhão para fazer um filme, eu vou desenhar o meu filme em cima de 1 milhão. Se eu tenho um orçamento de 6 milhões para fazer um filme, vou desenhar em cima de 6 milhões. E a gente tem, por exemplo, um exemplo fantástico em termos de sucesso, em termos de carreira, em termos de janelas, 2, 3, 4, 5 janelas, que foi de baixíssimo orçamento, que é o Cine Hollywood. Cine Hollywood, que é um exemplo aqui, vizinho nosso, vizinho aqui do Ceará, quer mais sucesso do que isso? Certo? Então, acho que a gente tem que também, como artista, quebrar esses parâmetros. O papel do artista é quebrar esses parâmetros e refazer a realidade. Então, assim, trazer coisas que são colocadas, porque Ancine define isso, porque não sei o quê, porque não sei o que lá tal. Tudo bem, isso tem muito a ver com o Sul Maravilha. Desculpa falar igual o tio falava. O Sul Maravilha. A gente tem que reconstruir essas coisas, ressignificar esse negócio e saber que, por exemplo, hoje, com a digitalização, você consegue fazer coisa muito mais barata do que fazer um tempo atrás. Obrigado. Acho que sou eu aí na fila, né, Mari? Isso, então, eu ia comentar, deixa eu só comentar aqui, Betinho, que foi colocado até aqui, aí a gente continua a fila, certo? Senão vou esquecer. Então, né, Márcia trouxe essa questão da sugestão, né, de longas em relação ao orçamento, até dialoga com o que Jorge está colocando aí também, mas, Jorge, é importante colocar que a intenção, como o dinheiro veio do Fundo Setorial do Audiovisual, é que possam, sim, ter obras que possam concorrer no mercado nacional e internacional, e isso tem a ver com valores investidos. E dentro desses 18 milhões, a gente tem que pensar em quem está começando e quem está já em atuação, que vai gerar obras de maior valor. E vale lembrar também que obras de maior valor contratam mais pessoas também. Então, a cadeia produtiva da economia criativa ela é fomentada de toda forma, porque são mais atores, mais atrizes, mais gente da música, da gastronomia, da hospedagem, mais locações, né? E o ideal é que a Paulo Gustavo, gente, deixe recurso em todo lugar. E aí, gente do audiovisual, por favor, não vamos usar nenhum lugar, principalmente em vulnerabilidade social, e com foco na vulnerabilidade social, por exemplo, que não se pague por isso. Então, a gente não pode ir filmar numa comunidade quilombola e não deixar um valor ali para aquele lugar por locação. A gente não pode filmar no rancho cigano e não deixar um valor ali de locação, de alimentação. Cada lugar que a gente for, a gente tem que procurar fomentar aquilo ali. Se seu filme acontece numa comunidade quilombola, ou tem uma cena na comunidade quilombola, então tentar, né, contratar as pessoas da comunidade para participar se for ficção, né, como figurante, comprar alimentação lá, e fomentar dessa forma. Então, quanto mais recursos, e um projeto vai estar dizendo para que são esses recursos. Não vai poder estar lá, tipo, que 1 milhão vai para o bolso de alguém. Então, esse projeto não passaria, né? Entender qual é o perfil que se coloca de cada um desses projetos. A gente tem que dar, sim, oportunidade a quem está começando, né, e dar mais condições de trabalho a quem está fazendo originalmente no audiovisual, que é o que a gente chama de cine guerrilha, cine brodagem, que é fazendo de qualquer jeito, de todo jeito, e cada um dando o que tem, a comida, o carro, o equipamento, e sem as devidas condições. Então, a gente pensar no equilíbrio, né, entre esses dois públicos. E aí, longa, se novos realizadores podem fazer longa, novos realizadores, longa já exige
um grau de profissionalização e um registro enquanto produtora, que eu vou pedir para o Arthur ler aqui, existente. Para curta-metragem, para média, sim, é possível novos realizadores, quem não tem empresa produtora registrada na Ancine, certo? E produtos mais... em relação a outros estados. A intenção, eu dizer que, essencialmente, preferencialmente, a lei traz essa palavra, preferencialmente, o recurso fique dentro do próprio estado. Você pode contratar algumas pessoas de fora, mas isso não pode ser o principal. O principal, o dinheiro deve ser fomentado dentro de cada lugar, porque a Lei Paulo Gustavo vai para cada município, vai para cada estado, de forma que cada quadrado possa se organizar, certo? E aí, antes de ir para a carta, eu vou pedir para Arthur ler aqui, em relação à série e longa-metragem, quem é que pode participar segundo a lei. E sim, a oportunidade para novos realizadores serão possibilitadas, vendo aqui o chefe, foi o que eu acabei de falar. Será, mas para longa-metragem tem que ver aqui o que é que a lei diz. A gente tem que ficar dentro da lei, certo? Olá, gente. Boa tarde. Eu sou Arthur Henrique, faço parte da promoção cultural aqui na Fundação José Augusto. Sou um homem branco, uso cabelo na altura do queixo, mais ou menos. São cacheados, meus cabelos são cacheados, são castanhos escuros. Minha barba é castanha escura, costumava ser castanha escura, agora está bem grisalha. Uso argolas prateadas e estou usando uma camisa azul marinho. Na regulamentação da Lei Aldir Blanc, a regulamentação caiu aqui, mas voltando, na regulamentação da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, lembrando que a Paulo Gustavo é regulamentada por 2 decretos, no decreto específico da Lei Paulo Gustavo, ele diz que para acessar os recursos destinados a longas, séries e telefilmes, é necessário produtora brasileira, é necessário ser produtora, quase um calão, obrigado pelo elogio, Carla. É necessário ser produtora brasileira independente, produtora brasileira que atenda os seguintes requisitos cumulativamente, né? Não ser controladora, controlada ou coligada a programadoras, empacotadoras, distribuidoras ou concessionárias de serviço de radiodifusão de sons e imagens. Não estar vinculada a instrumento que direta ou indiretamente confira ou objetive conferir a sócios minoritários, quando estes forem programadoras, empacotadoras, distribuidoras ou concessionárias de serviços de radiodifusão de sons e imagens, direito de veto comercial ou qualquer tipo de interferência comercial sobre os conteúdos produzidos. Não manter vínculo de exclusividade que a impeça de produzir ou comercializar para terceiros os conteúdos audiovisuais por elas produzidos. Isso está na Lei 12.485 de 2011, é o artigo 2º, inciso 19. Lembrando que os editais da própria Ancine, os editais de fomento da própria Ancine, para produção de games também fazem a mesma exigência, quer dizer, produtora brasileira independente com registro na Ancine, né? Então, essa é a definição da Ancine, né? Necessário registro também. E lembrando que essa vedação de acesso, né, só entra para os produtos os maiores produtos, né, de maior orçamento, os longas, os telefilmes e as obras seriadas, né, e também agora os games. Vou voltando aqui a palavra para Mari.
E aí tem alguns comentários aqui, gente, não é o que a gente acha, a gente está aqui, enquanto gestor, gestora, colocar o que a lei possibilita. Inclusive, a Paulo Gustavo ainda não foi lançada, porque os órgãos de controle ainda estão se entendendo, certo? Então, existem coisas que são importantes, né, serem fomentadas, mas existem questões legais do que pode ser fomentado agora. E aí, antes de abrir aqui, eu vou comentar o que foi trazido à fala de Pedro, né, veio no formato de carta, e o ideal é que a gente possa colocar aqui. Mas me dá aqui por enquanto. Mas pedi para colocar essa coisa aqui. Sobre piso de investimento por obra, sim. Inclusive, saber se vocês querem organizar um documento, que aí vocês tinham falado antes no começo, queriam, a partir dessa reunião, se organizar de novo e colocar um piso de investimento por obra. E aí, que a gente precisa também fazer com que contemple a maior quantidade possível de produtos. E esse investimento com base nos editais audiovisuais no Rio Grande do Norte. E aí, para que esse piso não seja inferior a outros editais aqui produzidos. Beleza? Uma coisa que é muito importante a gente ter, e eu vou trazer isso antes da problematização do futuro, é que a Paulo Gustavo, a gente consegue trabalhar com valores que são mais substanciais. E aí eu não sei se num futuro, dentro de recortes estaduais, a gente vai ter a Paulo Gustavo como um parâmetro mínimo, certo? Porque aí, a partir disso, a gente saber que parâmetro é esse que a gente está sendo criado, porque em valores do futuro, talvez sejam menos projetos contemplados, mas isso é um problema lá da frente. Mas em relação ao piso, e essas ações ao que já foi investido, ser o mínimo, a adição de 10% referente à acessibilidade ser colocado como extra ao piso, para não estar dentro do piso, uma vez que a acessibilidade é um recurso, né, que exige vários profissionais e vem à parte, certo? Então, é a sugestão daqui. E uma outra coisa, lembrar que os editais que foram feitos pela Prefeitura de Natal com o recorte da Ancine, eles já têm a exigência da obrigatoriedade, então, dos editais do Rio Grande do Norte, que se usa, que está se pedindo para se utilizar como parâmetro também, né? E o item 4, que é a interiorização, e aí eu não sei se... eu vou continuar aqui pela carta, ou se alguém projeta a carta, eu vou pelo item aqui. Acho melhor, só sair um pouquinho desse inciso. Isso, encerra a apresentação e coloca a carta que eu estou comentando ela. O item 4 é interiorização e paridade dos projetos contemplados. Paridade, igualdade, condições equiparadas é o que a gente mais busca e mais quer nesse processo. Então, a própria Aldir Blanc, 50% era Grande Natal, 50% o restante do município. Então, a gente trabalha não só com essa possibilidade, mas que haja projetos 10 territórios de cidadania contemplados, certo? E sim, deve ter essa paridade. A 5, políticas afirmativas e paridade de projetos contemplados. A gente precisa que as políticas afirmativas, de fato, sejam fomentadas. A gente mostrou há pouco tempo, né, o quanto existe, né, a população negra no Rio Grande do Norte, 62%, onde, historicamente, é uma população que tem o dobro de analfabetismo do que as pessoas brancas. Tem as comunidades quilombolas, as comunidades ciganas, as comunidades, né, os povos de terreiros que estão em algum lugar mais espalhado, que historicamente não tem acesso à política pública e a contar suas próprias histórias. Então, é muito importante que a gente traga à superfície o que foi historicamente invisibilizado. E aí, o 6, que seria, primeiro, os longas-metragens e séries produzidas pelo Estado no valor mínimo de 12 milhões ou no mínimo de 10 milhões. E aí a gente vai, né, acata aqui a sugestão, porém, a gente precisa fazer uma média em tudo que é desse item de produção, para que a gente possa, sim, fomentar tanto o mercado profissional quanto os novos realizadores. E aí, sugestão recebida, e a nossa equipe faz a média de tudo isso, certo? E aí o 7, diálogo entre Estado e municípios para uma estratégia de investimento mais eficiente. Uma coisa que a gente tem feito aqui na gestão é conversar não apenas com a sociedade civil, mas conversar bastante com gestores. Eu peço aqui, eu não sei se aqui tem como abrir a tabela do investimento que vai ter nos municípios do Rio Grande do Norte. Por favor, se vocês tiverem como abrir aí essa tabela, que a gente vai conversar aqui sobre possibilidades.
A gente está, sim, conversando com gestores, inclusive, gente, essa conversa com os gestores dos municípios tem acontecido desde a escrita do plano de ação. E a gente foi acompanhando cada gestor e foi cada município que apresentava ou não apresentava o plano de ação. Com isso, terminada a última semana, foram 20, faltavam 20 municípios para apresentar o plano de ação. A gente fez aqui uma força-tarefa, a Luísa foi ligando para o pessoal do município, a Cláudia foi ligando o pessoal do gabinete, para todo mundo apresentar o plano de ação. E a gincana dessa semana era para todo mundo assinar o documento, e aí foi 100% o termo de adesão. E aí, também, a gente junto com o MINC, faltam 4 dias, faltam 29 municípios que não assinaram ainda, a gente foi ligando para cada um, de forma que todos os municípios do Rio Grande do Norte aderiram, de fato, a Paulo Gustavo, e esse diálogo, então, é uma coisa que está acontecendo, e sobre a forma de fomento, também estamos dialogando com os gestores, existem lives que a gente fez, existem momentos que a gente faz presencial com os gestores, para que seja pensado e orientado algumas formas. Só que, por exemplo, gente, tem municípios que vão receber valores muito baixos. Por exemplo, Antônio Martins, que são R$42 mil. Os R$42 mil de Antônio Martins, por exemplo, vixe, a página de Débora está aqui ainda lá no Acre. Eu vou por aqui. Antônio Martins, o inciso de produção é R$9 mil. R$9 mil, ele não vai conseguir fazer um curta-metragem significativo e ainda aplicar os recursos de acessibilidade. Então, tem lugar que não é só sobre conversar, é sobre o município não vai atender, e não é só Antônio Martins. A gente tem outros municípios, aí peço para o pessoal, Água Nova, por exemplo, logo acima, R$28 mil. Pode ir descendo agora, por favor. Campo Grande, 52 mil, aonde 11 mil está no inciso para a produção de videoclipe, de curta-metragem, de média-metragem. E existe uma demanda muito grande do pessoal da música para fazer videoclipe. Então, sim, a gente está dialogando, a gente está orientando, por exemplo, os municípios não irem para grandes produções que eles não vão conseguir realizar com um recurso justo, mas ainda que o município se concentre em curta-metragem, terá lugar que o recurso não será suficiente para uma boa produção. Carnaúba dos Dantas, por exemplo, 47 mil, onde é 10 mil reais para produção de conteúdo. Então, entendem? Não vai poder ser o Estado fomentar produções maiores e os municípios produções menores, porque alguns municípios ficará difícil concorrer até para uma única produção com qualidade, onde a gente tem que pensar numa linha de atuação para todo mundo, aonde o município que já tem produção de curta, as pessoas vão ter dupla chance de fazer, e é importante lembrar que nenhum projeto pode ser igual, vocês não podem receber recurso botando o mesmo projeto no município, o mesmo projeto do Estado. Se dessa duplicidade, os órgãos de controle, vocês terão problema nos órgãos de controle, certo? E aí, bom, é isso, não dá para ser algo exclusivamente dos municípios, nem principalmente a gente tem que pensar em fomentar os curtas-metragens, a gente tem que pensar em fomentar as ações produtivas em Minas Gerais. Então, veja, Coronel Ezequiel, 36 mil reais, 8 mil para esse inciso 1. E assim vai, Coronel João Pessoa, 34 mil, total, 7 mil para o inciso 1. Então, vejam, gente, vários municípios aí, Doutor Severiano, 9 mil, Encanto, 8 mil, Equador, 8 mil, Felipe Guerra, 8 mil. Isso é para o inciso 1 inteiro. Então, volta ali, por favor, a equipe, para Galinhos, 6 mil, coloca o inciso 1 novamente, para o pessoal conseguir comentar. Então, não dá para pensar que o Estado vai se concentrar em produções de maior valor. Os primeiros curtas, as primeiras realizações é um dever do Estado também, ok? E aí, inclusive, é importante, até o pessoal pedir os números aqui, a gente teve diversos diálogos com os gestores. Então, até hoje, algumas ações específicas com gestores atenderam quase todos os lugares aqui do Rio Grande do Norte. Então, esse diálogo está acontecendo e é algo que os gestores, inclusive, estão pontuando que está sendo bem positivo, porque eles estão tendo com quem dialogar, estão tendo com quem falar, com quem tirar dúvida. Então, estamos juntos nesse processo.
E aí o 8, prioridade para projetos de cinema e obras seriadas. Que o investimento para os projetos de natureza de cinema e obras seriadas seja de, no mínimo, 85% dos recursos totais de todos os incisos. A gente tem que lembrar que só nesse inciso 1, gente, a gente tem também produção de videoclipe, produção de jogos, certo? E tem que abarcar todos esses novos realizadores. Então, 85% para produções de maior orçamento, para produções de natureza de cinema, vai ter que considerar aí dentro curtas-metragens de novos realizadores e pensar que 15% para os jogos e para videoclipes, porque videoclipe dialoga com diversas outras demandas. Não sei se será possível, eu acho que a gente não consegue atingir 85% para esse recorte, até porque eu não sei se vocês estão considerando o meu primeiro curta como uma obra dessa natureza. E aí, o artigo 9 é sobre sala de cinema, que colocam que, originalmente, para que sejam efetivados investimentos para as salas de cinema, sem a realocação dos seus investimentos originalmente planejados pela LPG. A gente pode realocar um valor se um inciso não usa para outro inciso, mas primeiro tem que abrir uma chamada pública. Então, a intenção é a gente pensar... Ok, Pedro está colocando aqui, sim, curtas, festivais, mostras, publicações sobre cinema, dentro desses 85%. Ok. Então, a gente não pode realocar antes de lançar o edital, e aí, quando lançar o edital, vai saber, né, se tem ou não tem possibilidades para tal, e o documento fala que o Estado tenha finalmente novas salas de rua, democratizando o setor da exibição. Lembrar que a cartilha trouxe agora, Pedro, que não pode, para o artigo 2, para o inciso 2 de sala de cinema, não pode ser lugar novo, só pode ser sobre lugares já existentes, seja do Estado ou seja da chamada pública, ok? E 10, proteção da cadeia produtiva potiguar, critérios para que os proponentes sejam do Rio Grande do Norte, é sobre isso, sim, estamos juntos nisso, já que cada estado vai ter seu recurso, os proponentes dos editais do Rio Grande do Norte devem atuar no Rio Grande do Norte, e aí, através de comprovante de residência, né, devem morar no Rio Grande do Norte, através de comprovante de residência, e vocês podem sugerir, colocar aí no chat, a gente está pensando aqui, no mínimo 1 ano morando no Rio Grande do Norte, no mínimo 2 anos morando no Rio Grande do Norte, morando atualmente no Rio Grande do Norte, por quanto tempo, vocês podem comentar aí no chat essas questões. E aí, vou abrir aqui agora, tem sugestões aqui, então, por favor, eu peço que vocês vão colocando em relação a essas questões. Aqui o Rodolfo deixa a sugestão de no mínimo 2 anos, assim como eu, diz aqui de 75% do RN. Por favor, comentem aqui no chat o que vocês consideram que seja plausível. E aí a gente tem aqui na fila agora para falar o Betinho, que estava, né, que já baixou a mão, mas ele estava inscrito, a Inarto e Alexandre. Por favor. Maria, foi falar tanta coisa agora que a gente chega e se perde, né, Maria? Eu acho que, só pegando um gancho aí, eu acho que a Lei Paulo Gustavo garante que você não precisa mais agora apresentar comprovante de residência, né? Parece que você fazendo autodeclaração, apunho, se não me engano... Não, isso é só para comunidades itinerantes, quilombolas, de circo, indígenas, isso é só para alguns grupos minoritários, pessoas em situação de rua, pessoas quilombolas e indígenas, e ciganas. Beleza, obrigado pela correção. Então, vamos lá. Eu acho que, assim, nesses incisos aí, eu acho que, pelo que eu estou ouvindo aqui, todo mundo está conversando a mesma língua, né? O pessoal vem, cada um está concordando com o outro, isso é muito positivo, bacana, porque parece que a gente está aqui indo na direção correta. Muito bem lembrou, Arthur, né, a questão do parâmetro aí da inscrição no Ancine, mas eu acho assim que é muito importante a gente ver também que aplicar isso aí vai dificultar muito, cara. Porque mais cedo eu estava falando com você até brincou, falou assim, Betinho, mas 150 mil reais não dá para o cara fazer duas cenas. Concordo plenamente. É porque, assim, ao meu ver, Mari, a referência que vocês têm de jogos, né, é muito relacionada à produção de audiovisual, e isso é super normal, é isso mesmo que a gente imaginava, né, que ia rolar. Concordo plenamente. Só que quando eu fiz essa pergunta, eu não consegui construir, porque é o seguinte, 15% é mais ou menos 3 milhões, né, que fica ali para jogos. Então, a gente não tem, cara, como disponibilizar
a gente não tem como disponibilizar esse valor para uma empresa colocar um projeto de grande porte. Um grande porte seria, sei lá, R$ 1 milhão de reais, entendeu? Então, você justificar uma empresa, um CNPJ, eu estou falando de rúbrica mesmo, uma rúbrica CNPJ, ter que estar atrelada nesse parâmetro Ancine para fazer uma produção pequena de R$ 100 mil, R$ 150 mil, assim, a gente não vai ter produção aqui, cara, pelo que a gente conhece aqui da turma. Isso é exigência para série e para longa, tá? E dentro de games, se for ter edital de game de maior valor, também isso. Por quê? Porque o Fundo Setorial do Audiovisual coloca que a gente tem que ter a garantia que o produto vai ser realizado. E se a pessoa nunca realizou, como é que você vai começar a administrar a sua primeira produção é um orçamento de valor maior? Então, é um recorte, é uma preocupação, até para criar produtos competitivos. A gente está falando para isso os orçamentos de maior valor, série, longa, e outras possibilidades se a gente tiver, por exemplo, de game de coisas maiores. Mas os de menor valor, você não precisa ser registrado na Ancine, você pode ser um ser humano qualquer. Aí, pessoal... Não, mas aí abre uma prerrogativa aí, né? Porque, tipo, suponha, o cara tem um CNPJ lá, ele não tem um cadastro de Ancine, mas ele quer fazer, tô falando por mim não, certo? Tô falando aí vou até entrar num outro tema aqui que a menina comentou, acho que foi Mari. Mari falou do etapas de finalização e pós-produção. Ao meu ver, cara, eu acho que isso aqui é o mais importante aqui desses incisos aqui. Porque quem faz arte, essa turma que está aqui faz com edital, faz sem edital, faz porque gosta. Então, eu tenho certeza que mesmo que os editais estavam fechados, a galera estava produzindo, estava fazendo, estava se reunindo, estava na mesa de bar, e aí vamos trocar ideia, vamos escrever alguma coisa. Tá entendendo? Então, tem muita gente com projeto pronto, com projeto, como acho que foi, não sei se foi sei lá quem foi que comentou aí, que falou assim, eu conheço gente que está com obra pronta e está com dificuldade de colocar eu acho isso importantíssimo, bicho. Então, etapas de finalização e pós-produção, ele tem que entrar também, Mari, em produção de jogos eletrônicos, cara, porque como a gente conversou lá naquela reunião lá, ali no Seridó mesmo tem muita gente sabe, do jeito que eu estou dizendo aqui agora, com muita coisa produzida, e eu acho que isso é importantíssimo, velho. Então, essa é a minha contribuição, né, nesse lance aí dos incisos. Eu acho que esse espaço aí do parâmetro da Ancine, corretíssimo, você está certíssimo, realmente, o cara não tem como pegar 500 milhões e entregar na mão de um cara, e aí? Aí, né, vai fazer o quê? O cara não entregou o projeto, como é que a fundação confia num proponente desse? Então, correto, beleza, mas pode implicar aí também, suponho que, eu não sei como é que vai sair, né, mas em produções de 150, 200 mil, é uma produção muito pequena, cara. Se é a relação que vocês estão tendo aí de jogos diretamente com produção de audiovisual, eu acho que está no caminho certo, é isso aí, viu, Mário? Entendeu? Então, só para finalizar, etapas de finalização e pós-produção, ao meu ver, que eu acho super importante, cara. Tanto para entrar aí como no audiovisual que a gente produz aqui, também como em jogos eletrônicos. É isso. Obrigada, Betinho, mas sobre isso, os orçamentos de menor valor, a empresa não tem que ter estoque, não tem que ter cadastro, mas os de maior valor sim, e não é importante colocar que não é só o que a gente acha apenas, são os órgãos de controle que colocam mesmo o dinheiro público, e para acessar um determinado valor, ser treinado, já tem que ser tratado em editais anteriores, tá? Então, para desenvolvimento de série, que inclusive a gente nem falou até aqui, as sugestões não vieram série, websérie também, é importante que isso, não sei como é que vocês colocam isso também como um caminho, e etc. Narto. Opa, mais uma vez, boa noite. Deixa eu ver aqui se a câmera abrir aqui. Pronto. Pois bem, Mari, era alguns pontos, né, que eu acho interessante na parte de audiovisual, seria ter realmente esses editais contemplando apenas desenvolvimento de roteiro, sabe? Independente de produzir o filme ou não. Apesar desses pontos estarem interligados, mas eu acho que é muito mais interessante você ter essa possibilidade de ter roteiristas do que, por exemplo, eu sei que tem pessoas aqui que já trabalharam, sei lá, 10, 20 anos na área e vai continuar trabalhando. Mas se não der a oportunidade para esses menores, ele não vai construir o filme do zero.
mas ele vai ter a oportunidade de aprender como construir um roteiro, né? Porque um dos vieses de desenvolvimento pela cartilha é justo esse, né? Fomentar que novos roteiristas sejam desenvolvidos na região, né? E outro ponto que eu queria comentar era sobre os núcleos criativos, né? Como foi falado anteriormente sobre a questão, eu não lembro, peço perdão, eu não lembro qual era o nome do rapaz, eu estou falando rápido, mas ele citou algo, como é que a gente pode trabalhar algo não só no agora, mas no posterior, né? Na cartilha, né, essa questão de núcleos criativos, né, ele coloca interessante um ponto que é a construção de um projeto, uma carteira de projetos, né? Eu acho que, de alguma forma, poderia contemplar isso. Por exemplo, uma carteira de projetos. Eu vou dar o exemplo mais próximo que a gente tem aqui no Pong. Eu sei que é para jogos, tá? Eu sou de jogos, mas eu também pretendo, se possível, participar da parte de audiovisual na questão de filme, tá? Só para deixar claro, tá? Não sou apenas de jogos, estou só comprando um contexto que eu tenho mais proximidade. Que é o seguinte, a gente tem um programa que a gente faz, por exemplo, no ano a gente faz assim, olha, vai ter tantos projetos, vai ser tantos encontros, vai ter isso aqui de fomento, vai ter tantos editais de festivais, participação de eventos e construção, por exemplo, de maratonas. Então, a gente faz essa definição desse plano, dessa carteira de projetos e aplica no ano. Eu acho que seria interessante contemplar isso também na questão de núcleos criativos, na parte de audiovisual. Uma vez que possa ter essa disseminação melhor de um plano mais contínuo. Tá? Eu não estou dizendo para pegar todos os recursos, isso é muito caro, não. Poderia ser um plano pequeno ou bem espaçado durante o ano, que ao menos faça disseminar mais essa cultura de produção. Porque, por exemplo, eu vejo agora que tem muitas pessoas no audiovisual, mas eu não conheço. Eu até tentei buscar uma vez, mas eu não conheço muito bem, não consigo encontrar pontos de referência. Se a gente não tivesse esse diálogo que a gente teve com a secretária, né, não pode mais dizer secretaria, eu não saberia o quão rico é a gente aqui nesse estado. Então, acho que essa questão desse plano, dessa carteira de projetos, deveria ser contemplada em algum modo, né? E uma dúvida, que talvez não tenha necessariamente só com jogos, mas também com tudo isso, que é o seguinte, existe a possibilidade de utilizar outras instituições do nosso projeto para que elas participem. Por exemplo, existe a FUNPEC, né, que é a Fundação de Apoio à Cultura, né, e a Tecnologia, se não for a memória, a ordem tá ao contrário, que ele dispõe um projeto, por exemplo, eu posso pegar uma parte da verba e eles vão gerenciar estagiários, por exemplo, na UFRN, no caso a FUNPEC, na UFRN, como exemplo. Né? Então, por exemplo, além de ter os meus profissionais, eu teria essa organização que me daria mais alguns bolsistas, ou uma forma de não necessariamente só contratar quem está trabalhando na área, mas, por exemplo, dar essa oportunidade de construir um estágio. Por exemplo, como uma pessoa física, peguei um projeto, por exemplo... que seja mais objetivo por causa do tempo, a gente está no inciso 1, certo? Só para ir direto aos pontos, para a gente conseguir contemplar as outras pessoas, também os outros incisos. Certo, pronto. Tem quanto tempo ainda? O tempo dos 5, eu acho que já foi, mas vai... Tá. Era só assim, a oportunidade, por exemplo, alguém como CNPJ possibilitar a contratação de estagiários, né, não necessariamente como profissional, porque eu também não sei como é que entraria isso na questão de prestação de contas de uma pessoa física. Pessoa jurídica tem todo um processo para chamada de estágio, mas como seria isso para uma pessoa física, por exemplo? Encerrei, tá? Tá, então, você, na verdade, é um edital. Aí é o edital, o proponente vai receber o recurso. E você pode administrar o estágio, sim, eu acho importantíssimo o estágio. Sou professora, por favor, contratem estagiários, é muito importante para a vida da formativa dos seres. Mas você pode contratar de forma direta, você não precisa usar uma instituição que faça esse contrato. Você pode contratar uma fundação, aí a fundação fica com parte da verba, mas você também pode, na universidade, contratar de forma direta, tá? Então, isso é algo que pode acontecer. E eu tinha notado aqui no papel, aí foi chegando vários papéis. Não, eu não sei mais o que era a outra questão que ele tinha. Só me lembro... foi a sugestão de núcleos criativos. Narto, mesmo com CPF, sim, porque CPF e CNPJ, vocês vão poder se inscrever. O CPF, a única diferença é que o dinheiro fica retido na fonte. E aí,
com o CNPJ você vai receber o valor total, e aí você vai administrar conforme você quer. Aí, os estagiários, o que acontece é que esses estagiários vão ter que ter MEI, por exemplo, sim, ou você realmente faz um convênio com a universidade ou instituição para que, porque vocês precisam ter as comprovações dessas contratações, tá? E é recibo. Desculpa, não é recibo, é nota fiscal, nota fiscal. Recibo que os órgãos de controle têm colocado até agora é a exceção. Por exemplo, eu vou filmar na comunidade quilombola, eu vou filmar no rancho cigano, eu vou filmar numa aldeia indígena, eu vou filmar numa comunidade pesqueira litorânea e que lá dentro eu quero me alimentar lá, dormir lá, então eu vou pagar lá, as pessoas possivelmente não têm uma nota fiscal. Aí você coloca uma observação, é recibo, porque com esse recorte, né, para fomentar a economia local, foi usado recibo, mas recibo não pode ser a principal forma de prestação de contas, ela é exceção, tá? E aí, Alexandre, e aí depois, Jussara e Babi. Bom, vamos lá. E lembrando aí para todo mundo que para retirar a nota fiscal, no mínimo, aí você vai reter, se for pessoa física, 5%. Pense nisso na hora que for fazer o seu projeto. E que quem for lhe fornecer vai ter que recolher esses 5% de ISS para o Estado. Em relação a séries e webséries, eu acho que é uma coisa que deve ser fomentada, né? Principalmente webséries. Por quê? Porque essa é uma forma de promover esse intercâmbio com as outras linguagens. Porque todas essas outras linguagens elas cabem muito bem dentro de webséries e também de séries, né? Você pode fazer uma série sobre artesanato, pode fazer sobre música, sobre qualquer linguagem. E eu acho, inclusive, que isso poderia ser estimulada com uma pontuaçãozinha extra. Se você contemplar outras linguagens dentro das suas produções, você poderia ter um up ali, um pontinho a mais, alguma coisa nesse sentido, para estimular. Eu acho que as webséries elas devem ser levadas em conta nesse sentido. E deve ter duas linhas, uma linha também para ficção, outra para documentário. A gente sabe que os custos são aí bem discrepantes, de documentário para a ficção. Uma outra preocupação, por exemplo, a gente vai pegar, você falou aí de cidades que vão receber poucos recursos. Tem regiões, eu vou citar só o Alto Oeste ali, lá perto ali da Tromba do Elefante. Vem a ver Coronel João Pessoa, Encanto, Luiz Gomes, Marcelino Vieira. Essas cidades vão receber poucos recursos. Essa é uma região que poderia ter uma atenção maior do Estado, levando em conta que são cidades pequenas e que recebem poucos recursos nesse sentido. Poderia também ser uma preocupação também do governo do Estado, nesse edital. E outra coisa, Marilande, esses outros formatos, os vídeos experimentais, vídeo dança, vídeo arte, esse fashion que você falou aí, que é de moda, e o videoclipe, eu acho que tem que ter uma injeção grande de pulverizar isso em todo o Estado, porque isso aí é uma possibilidade grande de acolher muitas comunidades, de acolher muitos artistas que, de outra forma, não teria como acessar recursos do audiovisual. Então, eu acho que tem que pensar aí no percentual bom para esse tipo de vídeo. Telefilmes, a gente não falou muito, mas são filmes que são produzidos para televisão. Eu acho que esses telefilmes também devem ser acessados por empresas, porque são filmes que têm que estar dentro do padrão da televisão, seja nesses gêneros aí de ficção, documentário e animação, principalmente se for filmes de média ou longa-metragem, porque aí tem que estar dentro do padrão de televisão, não é uma coisa que é produzida que vai ser veiculada só na internet. É preciso ter. E essas etapas de finalização, tem muita gente aí, que eu conheço pessoas que estão aí com seus filmes, fazendo aí na guerrilha, e que precisa também ter esse estímulo. E lembrar que o outro edital que vai sair é um edital ali completamente voltado à produção. Então, esses outros campos aqui que permeiam a produção, ou que são partes da produção, eles devem ter uma injeção boa de recursos dentro desse inciso primeiro.
já que vai vir um recurso importante na área do audiovisual para produção, né, dessas obras. Bom, eu acho que é isso aí. Obrigada, Alexandre. E olha só, gente, municípios que vão receber menos de R$ 65 mil são 48 no Rio Grande do Norte. Tá? Então, a gente está falando aí em recursos 50 mil, 43, 56, 47. Então, são 48 municípios com uma realidade orçamentária da Lei Paulo Gustavo bem pequena. E isso para tudo, né? Nem só para esse inciso 1. De forma que esse edital, né, de curta, o edital de coisas menores deve embarcar todos, assim como os de videoclipe e de outros formatos. A gente, né, também daqui, pelo que a gente tem observado, a gente tem estudado, e a forma de dialogar e de escoar também que outras linguagens consigam acessar esses recursos. Videoclipe, sim, é preciso fomentar o videoclipe com qualidade, tá? Videoclipe com a mesma qualidade técnica, com direção de fotografia, com a captação de som, porque videoclipe pode ser de música já existente, como pode ser de música nova. Então, vai exigir uma captação de som bem feita, né? E isso vai dialogar com diversas outras linguagens. A música é a forma mais direta, mas o pessoal da cultura popular pode fazer videoclipe também. O pessoal, a gente tem câmaras setoriais, de forró de raiz, por exemplo, né? Videoclipe. E esses outros formatos, sim, porque seja lá qual for a expressão artística, ela merece se expressar em audiovisual. O pessoal das artes visuais, quantas exposições, quantos artistas existem, eles querem fazer uma coisa diferente, propor uma coisa na área de videoarte. Então, sim, também se comunicar e se expressar através do audiovisual, e é uma forma de dialogar, de abarcar e de atender trabalhadores e trabalhadoras da cultura que estão espalhados em outros lugares. Então, a gente também está de acordo com esse acolhimento, sim, e ok. Agora é a Jussara. E, eu tinha o Narto, em relação a núcleos criativos, sim, Narto, está aqui como possibilidade, mas eu gostaria de deixar aqui, já adiantamento, gente, que a gente gostaria de focar mais em que for produto. Algumas ações são de fomento, mas a gente também tem produtos, porque o Rio Grande do Norte, como historicamente não teve grandes investimentos para o audiovisual, a gente também tem produtos, e aí produtos com os devidos recursos, que possam ser, né, competir nos festivais com mais de igual para igual, porque teve o devido investimento. E como a gente não consegue investir nos 10 incisos de uma vez, porque tem lugares, por exemplo, que já tem a produção audiovisual de forma mais ativa, que fazer núcleo, fazer cartela de projetos é uma realidade mais possível. Mas o do Rio Grande do Norte, né, a gente tem que fomentar, e tem muita gente querendo fazer sua primeira produção, vai ter há muita demanda para curta-metragem, e a gente precisa entender e dialogar com esses formatos daqui. Aí, Jussara, e depois a Babi. Tá ótimo. Então, em relação a esse desenvolvimento de roteiro, a questão, aí a gente estava falando, vocês estão falando mais de dinheiro, né, de percentual que deve ficar para um ou para outro, não é isso? É só, porque eu queria falar o seguinte. Não, repete de novo, peraí, eu não entendi a pergunta. Eu fico na dúvida com relação ao desenvolvimento de roteiros, se é questão de valores, ou se é questão do profissional que vai fazer o roteiro. Não, desenvolvimento de roteiro é você ter uma ideia de transformar em roteiro, e é uma das possibilidades que o inciso 1 coloca. A gente não sabe se vai ter edital para desenvolvimento de roteiro. É uma das possibilidades. Todos aqui são possibilidades. Isso era uma coisa que eu tinha ficado em dúvida, justamente porque ele é o primeiro, né, ali, da questão do roteiro, né? E, Mari, o que eu fico pensando, assim, com relação a toda a questão dos recursos, né, para chegar e ser atendido, eu acho que, às vezes, se colocar um valor fechado, tipo assim, 10 mil para um curta-metragem, e às vezes você vai gastar, eu estou botando por baixo, tá? Não estou falando em alto, eu posso gastar só 5, entendeu? Dando esse exemplo. E você lá, quando coloca no edital, está lá dizendo que está 10 mil dividido por 5 pessoas.
Aí você fica com aquele valor fechado. Eu posso sobrar para mim, eu fazer com mais e o outro fazer com menos. Você está entendendo o que eu estou colocando? Estou entendendo. Mas olha só, Jussara, aí isso há possibilidade, porque eu vi em todos os editais que tem um valor fechado, como esse próprio edital agora do fomento, né? É porque é impossível não ter valor fechado, Jussara. Olha só. É impossível. Por quê? Porque a gente tem que saber quantos projetos vão ser contemplados. A gente não pode ficar analisando projetos 5 mil, 10 mil, 15 mil, porque no final você não vai poder dizer quantos projetos vão ser atendidos por aquilo ali. Então, a tendência, sim, é trabalhar com valores fechados, mas o que é que o projeto tem que deixar claro? Que aqueles 10 mil, que aí não vai ter nenhum edital 10 mil, que é muito lógico, mas vamos botar como parâmetro, né? Que é o número eu estou falando do valor atender. Então, 10 mil, se a pessoa entrega o projeto e claramente não está os 10 mil investidos ali, ele possivelmente, a equipe de parecerista não vai aprovar o projeto. Então, um projeto que ganha uma pontuação é aquele que tem originalidade, qualidade técnica e o bom uso dos orçamentos também. Está claramente ali colocado que os 10 mil vai ser utilizado para o projeto. Se na justificativa do projeto os pareceristas não veem que o que a pessoa está propondo e o valor que aquilo ali está bem aquém, então possivelmente não vai ser um projeto bem pontuado. Isso a própria seleção deixa esses projetos em que há uma concentração de valor na mão de uma pessoa, em detrimento do produto, fiquem abaixo relacionados. Beleza. E o restante, o Alexandre já se posicionou do que eu penso e você já respondeu também. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Jussara. Agora, Babi. E pela fila aqui, gente, Babi é a última pessoa que está inscrita aqui nesse produto, nesse inciso 1. Né? São 6h29, a gente já está nessa aqui há um tempão, somos mais que vencedores. E a gente ainda está no inciso 1, eu acho que os outros vão ser menos complicados. E aí, Babi, e eu encerro agora aqui a inscrição. Então, se alguém quiser muito, muito falar, o momento é agora de levantar a mão entre esse inciso 1, e a gente vai, nos 30 segundos da fala principal de Babi, a gente abre para inscrição, senão a gente já passa para o inciso 2. Pode ir. Tá, vou tentar ser rápida, porque, enfim, né, muita coisa ainda. Queria fazer alguns comentários que foram levantados aqui, principalmente no chat, e também algumas falas. Primeiro ponto, há um tempo, quando a gente estava falando sobre novos realizadores, começou-se a falar aqui no chat, né, sobre oportunidades para novos realizadores, e eu percebi diferentes visões sobre isso, né? E aí eu queria fazer uma fala no sentido que, assim, o fato da Ancine trazer a obrigatoriedade de proponentes de longas e séries serem produtoras brasileiras independentes constituídas, né, e regularizadas na Ancine, é por uma questão de capacidade gerencial. A Ancine atua como órgão de fomento, fiscalização e regulação. Então, isso é uma questão atrelada à Ancine sobre capacidade gerencial da produtora. Perante a Ancine, todas as produtoras do Rio Grande do Norte são novas realizadoras. Perante a Ancine. Por quê? Perante a Ancine, todas as produtoras do Rio Grande do Norte possuem capacidade gerencial mínima. Classificação classificação de nível até 2, que diz respeito a uma classificação gerada pela Ancine com relação à distribuição, à comercialização de obras para TV e VOD. Mas, perante a Lei Paulo Gustavo, é outra coisa. E diz também respeito à capacidade gerencial. Então, só vai poder concorrer como proponente nessas linhas de maior valor empresas produtoras regularizadas na Ancine, né, que sejam empresas produtoras brasileiras que tenham capacidade gerencial. Isso não significa que roteiristas, uma pessoa que está desenvolvendo seu primeiro roteiro de longa-metragem ou que pretende dirigir também a sua primeira obra de longa-metragem, ela não possa tentar parcerias com produtoras brasileiras independentes regularizadas na Ancine, porque essas é que vão ser proponentes. Então, é importante também saber disso. Aqui a gente está falando sobre proponência e sobre capacidade gerencial, que é como a Lei Paulo Gustavo enxerga isso. Então, por exemplo, um realizador que está desenvolvendo seu primeiro roteiro de longa-metragem,
ele pode firmar uma parceria com uma produtora, que essa produtora abarque esse projeto e diga, vamos realizar o seu projeto. Eu vou produzir, eu vou orçar, eu vou organizar a gestão desse projeto, se ele vier a ser contemplado desde do momento de submissão do projeto, porque a produtora ela vai ter a capacidade gerencial para isso. E estamos falando aqui de linhas, acho que algum dos meninos do game estava comparando, né, valores. É lembrar que produção de longas e séries, a gente está falando de tetos de 1 milhão, de pelo menos 1 milhão. A depender de uma série, se for menos episódios ou minutagem menor, pode ser, sei lá, 500, 600 mil. Mas no caso de longa-metragem, a gente tem que batalhar por no mínimo 1,5 milhão, que eu acho que vai ficar mais adequado na divisão. Quando o Márcia citou 2 milhões, eu acho que vai ser quase real a gente trabalhar com essa média. Então, só para ter em mente isso, assim, novos realizadores, quando a gente está falando desses editais de longas e séries, podem ser pessoas novas abarcadas por produtoras brasileiras independentes regularizadas na Ancine, que serão as proponentes desse projeto, que têm capacidade gerencial para gerenciar um projeto de R$1 milhão. Essa é uma questão. Segunda questão, acho que Narto sugeriu a coisa do desenvolvimento, Mário já respondeu, né, sobre a necessidade e o objetivo da lei contemplar projetos de produção, e é muito importante isso, só para reiterar essa fala, da mesma forma que é muito importante que a gente tenha desenvolvimento de projetos, a gente precisa entender, de fato, o histórico do Rio Grande do Norte com produção, principalmente de longas e séries. Nós nunca tivemos, na nossa história, a oportunidade de produção para longas e séries. As pessoas que fazem de forma independente seus longas e suas séries estão numa ralação da bexiga para conseguir um financiamento mínimo. Então, essa é a nossa oportunidade única em toda a nossa história de conseguir produzir longas e séries e também mais curtas a nível de concorrência no mercado nacional e internacional. E aí eu trago também uma fala muito rápida nesse sentido, que a oportunidade que a gente tem hoje de produzir longas e séries vai nos dar uma capacidade gerencial e também de portfólio muito grande para concorrência em editais nacionais da Ancine. À medida que a gente produzir, através da Lei Paulo Gustavo, longas-metragens e séries com destinação a salas de cinema, com destinação à plataforma de streaming, com destinação à TV aberta e fechada, nesse momento, a gente consegue subir a nossa classificação de nível perante a Ancine e futuramente a gente vai conseguir ter uma capacidade gerencial muito maior para concorrer de forma equiparada com nossos estados vizinhos, a exemplo de Pernambuco, Bahia e Ceará, certo? Outra coisa que foi falada no chat foi com relação à porcentagem de equipe do Rio Grande do Norte e equipe de fora. E eu acho que Davi fez uma fala muito boa no chat, que Davi fala, gente, pensa, o dinheiro é do RN e a gente tem que usar ele dentro do RN, a gente tem que fomentar, usar esse dinheiro para estar fomentando a cadeia dentro do nosso estado, o dinheiro é daqui. Comparado aos estados vizinhos, que eu não lembro se foi Márcia que trouxe, ela traz os valores de estados vizinhos, que vão receber 3, 4, 5 vezes mais, nem sei quantas vezes mais do que o Rio Grande do Norte. E essas pessoas, esses realizadores, vão estar fomentando dentro do estado deles. É óbvio que a gente não vai ter equipe completa, uma equipe de um longa com no mínimo 50 pessoas, que vai ser composta por equipe de uma longa, talvez não se tenha todos aqui, mas que a gente consiga manter, sim, uma porcentagem alta para produtores, para realizadores, para técnicos dentro do Rio Grande do Norte. Então, só para endossar esse discurso também, da gente conseguir chegar numa porcentagem para que a gente consiga fazer a economia girar aqui dentro. Mari, você falou também sobre como é que vocês estão vendo a questão de séries, né? Não foi falado muito sobre questão de obras seriadas. A gente traz também isso no documento, como eu falei no início da reunião, a gente vai formatar essa proposta em tabela, né, em planilha, com a proposta de linhas e valores, para ficar mais claro, inclusive, nossa proposta de valor, mas também de divisão, né, cumprindo 50% Estado, ou 50% RMN e interior, e também ampla concorrência e políticas afirmativas. Mas, sim, também temos uma necessidade absurda de conseguir produzir nossas séries, também pela questão de mercado, né? As séries estão tendo uma visibilidade imensa no mercado e a gente precisa correr atrás tudo que a gente não conseguiu ao longo de tantos anos, né, dessa relação no Estado aqui com relação à produção audiovisual. E, por último, eu acho que foi Alexandre que citou
que o edital estadual ele estava se atendo à produção e que e a LPG deveria estar se atendo a desenvolvimento. Acho que foi isso a fala, se eu não estou enganada. E aí, só para pontuar, a nossa proposta para o edital estadual, ela contempla desenvolvimento de longas e séries e contempla produção apenas de curta-metragem e de episódio piloto de obra seriada, por uma questão de que o valor total do edital estadual é de 1 milhão. E com 1 milhão, a gente não consegue fazer grandes coisas. Então, nessa construção, nós nos atemos à produção de curtas e pilotos, que são valores menos onerosos de produção, e contemplamos desenvolvimento de roteiro e série para também ter esse elo fomentado, né? E acho que é isso. Acho que é isso. Obrigada, Babi. Então, a gente tem toda uma equipe que está fazendo essa relatoria, pegando essas sugestões, de forma que, eu acho que seria interessante escutar também essa proposição que vocês vão mandar para a gente, do que seria esse valor adequado para curta, para longa documental e longa ficção, certo? Assim como para videoclipe, produção de games, o pessoal, trazer aqueles detalhamentos que a gente conversou na reunião também. Então, acho que aqui a gente debateu bastante, tirou várias proposições, algumas coisas do chat, não há esse ranqueamento, certo? Da Ancine, até Rodolfo perguntou aí, então não há essa necessidade. E sim, pensar que é a oportunidade de fazer longa com o orçamento, né? E aí, Rodolfo está trazendo aqui algumas sugestões. Bom, a gente precisa ir para o inciso 2, e você levantou a mão, deve ser sobre esse 1 aí, mas peço que seja bem pontual a pergunta ou o comentário para a gente conseguir para o inciso 2. Ok. Não, na realidade, é para complementar o que a Babi falou, que, na realidade, assim, a gente, enquanto produtora, eu estou falando agora enquanto produtor, dono de produtora, assim, eu sou cadastrado no Ancine, está tudo conforme. Agora, eu não tenho obra realizada. Se eu não tenho obra realizada, eu não tenho um demonstrativo de capacidade para estar gerenciando verba pública para tal fim. Então, assim, não adianta ser só produtora, precisa ter a obra realizada. Por isso que eu estou batendo tanto essa coisa dos novos realizadores, porque a partir disso, dessa verba que está vindo da Paulo Gustavo, que ela é um pouco mais, assim, digamos, mais abrangente e de forma mais fácil consegue atender algumas demandas mais fáceis, no caso de novos realizadores, não tem tantas, como é que eu posso falar, dificuldades para fazer isso, de a gente implementar isso, na realidade, para que a gente possa ter novos realizadores, para que a gente alcance o nível nacional, porque lá em cima, eu estou participando disso, fiquei lá 3 meses em Brasília fazendo isso, direto no Ancine, junto com projetos no Ancine e tal. Então, você precisa de um número mínimo. Você precisa de um número mínimo para você alcançar um lugar de você concorrer. Então, para isso, você precisa ter obra realizada. Você não é só ter a produtora e dizer assim, eu sou capaz de fazer, não. Você precisa ter a obra realizada para dizer assim, ó, eu fiz essa obra e eu sou capaz. Então, é só para complementar mais um pouco o que a Babi falou, tá? É só isso mesmo. Beijo, obrigado. Certo, gente. E é importante só lembrar o seguinte, sim, eu acho que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas, né? Quem não tem seu filme ainda feito, ter seu primeiro filme, quem já fez tem condições melhores, e quem já fez profissional conseguir produzir com as condições ideais, ou o mais próximo possível dos ideais, certo? O que é que a gente não pode? É fazer o que a lei não permite. Então, tem alguns comentários aqui no chat que colocam, é mais do mesmo, mas, gente, não adianta. E aí é preciso a gente qualificar os comentários no sentido de ver o que a lei permite e o que a lei não permite. Se a lei não permite, não adianta querer levar para esse outro caminho, porque se a lei não permite, gente, os órgãos de controle não vão permitir e não vai acontecer. Então, vamos ver o recorte do que é possível e trabalhar dentro do que é possível, porque dar sugestão do que nós, gestores, não podemos fazer, colocando como ideal, a gente nem está entrando aqui no ideal, o que pode ser feito, o que a gente sonha, a realidade é essa, tem esse recorte, como é que a gente trabalha dentro disso, tá?
isso não tem nada a ver com o que a gente acha, o que a gente sonha, o que a gente gostaria, mas tem a ver com o que é possível fazer, e é preciso que a gente faça esse diálogo dentro dessa realidade, tá bom? Para a gente não ficar, né, fazendo comentários que às vezes são simplesmente para ir para outro caminho, para distorcer, para levar para uma polêmica, se não pode. Se pode, a gente debate. Se não pode, a gente não vai entrar aqui, porque se quiser mudar alguma coisa que a lei não permite, aí se procura os deputados que fizeram a lei, que já nem adianta mais, que já foi votada, que vai fazer as futuras, né, o legislativo, que vai votar na Aldir Blanc e nas outras coisas. A lei não contempla simplesmente, Mara. Então, Fábio, o que eu estou dizendo, se a lei... Você gostaria de explicar melhor? Você quer abrir aqui o vídeo e falar? O que eu estou colando é o seguinte, se a lei contempla, a gente vai debater e vai ver. Se a lei não contempla, não adianta a gente ficar colocando o que seria outras coisas que a lei não contempla. Tá, então... Mas deixa eu só entender, o que está sendo colocado é isso. Você está dentro do recorte do que a lei contempla e não concorda com o recorte que está sendo dado, ou você está trazendo outras questões que gostaria que fosse assim, mas que a lei não contempla. Porque é só para a gente saber que a gente tem que ficar dentro do que a legislação coloca, certo? E aí a primeira realização de longa, certo, vai estar dentro do que a lei coloca. E aí é órgão de controle, é lei. A realização do longa, a realização de série, a gente já explicou aqui o que é preciso ter e vai estar dentro disso. Se for para fazer alguma coisa diferente disso, tem que mudar as leis futuras. Essa aqui a gente não pode alterar, ok? E aí a gente vai para o inciso 2, que é de sala de cinema. E aí, nesse inciso de sala de cinema, conforme colocado, a gente pode, os entes públicos podem utilizar para fazer as suas salas de cinema, e aí é importante colocar que seria, sim, a gente adoraria transformar o TCP, o Teatro de Cultura Popular Chico Daniel, em um cine-teatro. Historicamente, o TCP fez diversas exibições, foi um ponto importante de cineclube, até Pedro trouxe aqui no chat. Rômulo também tem nessa memória, bem defendeu no começo, mas a gente está nesse diálogo para entender o que é que, de fato, pode ser feito, certo? Enquanto isso, nesse inciso são para reformar locais que já funcionaram como exibição, não pode ser locais novos, certo? É o que a cartilha trouxe, assim como pode fazer edital para cinema para cinema itinerante, certo? Que aí é um edital que vai comprar equipamento para as pessoas que vão fazer sessões de cinema itinerante. E aí, sessão de cinema itinerante também pode ter um lugar fixo, só que além daquele lugar, toda quarta-feira acontece na Associação X, mas em algum outro momento, no sábado, em algum outro dia, esse cinema vai rodar, porque a intenção desse inciso é, desde ter um lugar fixo, porque é importante saber a sala de cinema onde se eu quero assistir filme aonde eu vou, até o cinema itinerante, que é para fazer formação de público. Então, a gente pensar esses dois caminhos, e a gente está esperando também, nessa reunião da terça-feira com o TCU, ter o melhor direcionamento do que Estado e município pode fazer. E sobre esse inciso 2, está a mão levantada, Eudes e Márcia. Peço só pelo avançado da hora para a gente ir direto ao ponto que quer comentar, certo? Mari, eu só esqueci de desligar minha mãozinha, tá? Não tenho nada para falar, não. Obrigada. Márcia? Não, eu ia falar sobre sugestão de espaços, mas também não é o momento, né? Você ainda vai entender, porque teria o Cine Teatro de Parnamirim, eu não sei se ele se encaixa, porque assim, ele foi pensado como um cine-teatro e teatro, mas ele faz parte da Prefeitura de Parnamirim, mas ele está lá numa eterna reforma que não acaba nunca, se ele poderia participar disso, né, desse edital, para finalização e finalmente efetivação de um espaço que possa ser exibido cinema. Mas não sei se isso é o momento da pergunta.
Márcia, vamos até dar uma olhada aqui para Parnamirim, quanto é o inciso 2, mas aí, como é um equipamento da Prefeitura de Parnamirim, caso seja possibilitado fazer isso, os entes públicos, é algo, sim, que eles podem investir, certo? Ao Estado, até por uma questão de dominialidade do prédio. Dominialidade do prédio é de quem é o prédio. Ao Estado, ele só pode investir em reformas e obras do que é dominialidade própria. E ao município, a mesma coisa. Como o Cine Teatro de Parnamirim é de dominialidade da Prefeitura de Parnamirim, caso seja possível fazer essa gestão de espaços públicos, essa reforma, eles podem fazer uso. Mas aí faz a Prefeitura, né? Isso. E pontos de cultura que funcionaram como cineclube, a exemplo do Ponto de Cultura de Pium, mas que pararam. Se quiserem retomar usando o seu portfólio da época, será que seria possível? Nesse caso daí, pode, se for para o cinema itinerante, porque vocês não, eu não sei se vocês tinham um lugar fixo. A gente era sazonal, a gente ficava entre uma escola e um espaço, um clube de mães. A gente era fixo em Pium, mas era mudando. Mas era em Pium, então, sempre cinema Pium. itinerante. Porque nesse conceito de sala de cinema, é lugares que, de fato, tinham cinema como uma coisa... tipo centros culturais que tinham uma constância, não é só exibir. É aquele perfil daquele lugar. Tá. Mas a gente já parou essa atividade tem uns anos, né? Mas poderia reativar, usar o portfólio da época, ou não? Para cinema itinerante, já que o lugar não é uma sala de cinema. Tá? Porque o recorte é para reforma de sala de cinema, ou vocês pode-se entrar no edital de cinema itinerante. E aí, a partir disso, você fazer sim, utilizar, como já teve essa experiência. Para cinema itinerante, não é preciso ter experiência, mas, obviamente, quando um parecerista está portfólio, projetos, o parecerista está desenvolvendo os projetos, é uma coisa que é utilizado, sim, como uma possibilidade. Mas, de acordo com o valor, Márcia, vai além de ter portfólio, porque tem várias pessoas, por exemplo, o pessoal do circo, tem muita gente do circo querendo fazer cinema itinerante, e eles não têm um portfólio, mas têm essa capacidade de fazer de fazer essa circulação. Então, você conseguir atender os dois públicos, quem tem portfólio e quem vai começar a atuar com essa questão, já que é um valor que é substancial, e lembrar também que a gente precisa ter as nossas janelas de exibição, né? Os filmes serem feitos e depois... Sim, é bom ter as janelas, né? Então, tentar vários, né? Tá certo, muito bom saber, era mais isso. Fechei minha fala. Mais algum comentário sobre o inciso 2, gente? Não, tem a sala da UFRN, mas eu acho que cai nisso que você falou da como é o nome? Dominialidade? Dominialidade. Né? Porque eu acho que aí é uma coisa da gestão que é do governo federal, né? Ou da Universidade Federal. Eles têm uma proposta de uma sala de cinema, já funcionam, né? Mas aí eu acho que já é uma outra questão, né? Mas aí a própria universidade poderia propor, né? Ou não? A gente também está nessa espera dos órgãos de controle, as instituições, porque o que é que os secretários de cultura estão dialogando com o TCU? Se as universidades podem, se todo mundo pode, só não pode aquele ente que administra o recurso, entende? Porque é para todo mundo, menos para o ente que regulariza. Recife, por exemplo, está tentando, inclusive, se falou até na possibilidade de judicializar esse processo todo, colocando que, poxa, seria o momento ideal para para reformar os cinemas antigos. Então, se um ente público não pode, por que que o outro ente pode? Aí esse discurso daí está sendo levado, e vamos, na terça-feira, ter melhores informações. Obrigada, Márcia, e a Diana tinha levantado a mão. Oi, boa noite. Não, mas você já respondeu agora, Mari, porque quando falaram, né, da possibilidade do TCP ser uma sala de cinema, eu pensei, nossa, um sonho, assim. E eu acho que é muito isso, assim, que eu visualizo, assim, de desejo mesmo. E aí você explicou que não era possível, eu fiquei pensando, bom, então esse seria para quê, né? Se não é para reforma, para restauro, vai ser gasto com o quê? Mas você já respondeu, é um movimento que ainda está, né, se alinhando, e vamos torcer para que tenham respostas favoráveis. Se não, é a gente começar a discutir outras possibilidades também, né? É isso?
Diana, inclusive, vou até colocar aqui para vocês comentarem no chat, a gente tem uma reunião, como na terça-feira tem essa reunião com o MINC, com o TCU, a gente marcou também uma reunião com a equipe do Cine Brasília, porque o Cine Brasília é um cinema público administrado através de uma empresa que é responsável tanto pelos equipamentos quanto pela programação. E tem os dias de programação, né, de cinema de arte, né, o cinema lá do B, e tem os dias que são disponíveis para a sociedade, para festival, para mostra, para lançamento de filme, e a gente quer saber com os órgãos de controle se, por exemplo, o Estado pode fazer isso com o TCP. Ainda que não seja o cinema definitivo, é uma possibilidade de ganhar 1 ano, 2 anos, tendo qualidade de imagem, através da possibilidade de contratar uma empresa cinematográfica que seja responsável tanto pelos equipamentos, quanto pela gestão do espaço, e a partir disso virar o TCP, né, virar um cine teatro, né, porque ele continua com o seu palco, continua para as ações de teatro de cultura popular, a cultura popular, né, deve ser observada, fomentada, mas também como cinema. O que é que vocês acham também? Eu queria que vocês comentassem aqui no chat esse caminho que a gente está pensando de possibilidade de, já que não pode comprar, já que não pode reformar, já que não pode estruturar, já que não pode comprar cadeira, licitar ou contratar uma empresa que possa fazer essa gestão do espaço enquanto espaço de cinema por um período de tempo, que o edital vai dizer, que o recurso vai dizer, e a gente, a partir de então, vai trabalhando com essa realidade. É um caminho que nós, gestores de cultura, estamos pensando e justamente vou marcar com o Cine Brasília para ver que forma de gestão do espaço eles estão fazendo, o que também tem a vantagem de o projetor quebrou, se troca o projetor, né? Vai ter gente lá, vai ter bilheteiro, vai ter programador, tudo isso é possível. E aí a gente vai ver acontecer se um caminho nós gestores podemos ir também. Já nossos sonhos de ter o nosso próprio cinema já foram jogados na Medina e na praça, no lixo. Inciso 2, mais alguém? Então, vamos para o terceiro. E, por favor, tem tanta gente aqui, coloca aí no chat o que é que vocês acham sobre essa questão de cinema, por favor, do TCP ser, né, gerido através de uma empresa, caso seja possível legalmente falando. O inciso 3, gente, formação, difusão, pesquisa e memória audiovisual, festivais e mostras. Então, ele é um inciso para capacitação, para formação e qualificação em audiovisual, e a nossa equipe já está trabalhando nesse edital de fomento, procurando aqui o edital. A gente já tem uma proposta aqui, de edital de fomento, que abarca tanto o primeiro filme, quanto de formação, quanto pessoas que podem também se qualificar. A gente está esperando, né, obviamente, os órgãos de controle trazer as informações finais, certo? E aí, capacitação, formação e qualificação em audiovisual é algo muito importante, até porque, como vem a Audi Blanc 2, 3, 4, 5, 6, quanto mais gente capacitada em audiovisual, mais a gente consegue competir, né, com mais gente no ano que vem. E aí, apoio a Cineclube. Aí, nesse caso daqui, é diferente de cinema itinerante, você tem, né, a itinerância, e um formato que não é necessariamente de cineclube, que é um local fixo, um dia, horário para ir lá ver filme e debater. São 2 caminhos, certo? E aí, realização de festival e de mostra de produção audiovisual. Aqui dentro desse inciso também estão as mostras de festivais, então o pessoal que realiza mostra de festival, por favor, traz a opinião de vocês sobre esses caminhos. Realização de rodadas de negócios para o setor audiovisual, é outra possibilidade. Memória, preservação e digitalização de obras ou acervos audiovisuais. Apoio a observatórios, a publicações especializadas e a pesquisa sobre audiovisual. E desenvolvimento de cidades de locação, que são desenvolvimento de locais de locação, que pode ser através de um portfólio, aonde, honestamente, 2 milhões. Gente, vocês não têm ideia de quantos pedidos de formação em audiovisual foram levantadas nessas lives e foram levantadas nas reuniões presenciais e chega ofício aqui para a Fundação. Tá? Então, formação é uma demanda que está no coração de muita gente. E esse valor de 2 milhões, a gente não vai conseguir atender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, essas 7 possibilidades.
Então, 7 possibilidades com 2 milhões, com a quantidade de demanda que a gente está tendo de formação, não dá. Dentro do que a gente colocou aqui no nosso levantamento inicial, para atender, por exemplo, uma parte do recorte do que foi solicitado, de que quer formação, já passava desses 2 milhões, ia para 2.222.000. Então, a gente já vai ter que fazer esse recorte na formação e ainda tem que atender essas outras iniciativas, aonde Cineclube pode dialogar bastante com o cinema itinerante, pode estar lá naquela fase, naquele lugar de cinema itinerante, você entrar lá como proponente, mas fazer sessões de Cineclube. Mas aí agora vou escutar vocês, dentro dessas 7 possibilidades desse inciso, que opinião, que sugestão, que comentário vocês trazem. Mari. Deixa eu ver aqui pela fila. Desculpa. Só aqui na fila como é que está. Primeiro é a Márcia, depois o Alexandre, depois é o Betinho. Márcia. Mari, ficou aberto sem querer. Não, sobre a capacitação, se você já tem um fomento, né, e assim, um edital, eu quero mais saber desse edital para opinar já no edital. Porque da capacitação, eu acho que formação e projetos de formação de longo prazo, sabe? Que possibilitem projetos, não cursos pequenos, porque penso que esses cursos pequenos são bacanas, mas cursos de longo prazo têm um efeito e uma resposta de fomento ao mercado muito mais eficaz do que esses cursos pequenininhos. Às vezes acaba sendo meio que dinheiro, meio que jogado fora. Então, talvez tenham cuidado para cursos mais longos, ações formativas mais longas, né? Que também transite pelo Estado, promovendo interiorização, como salas de roteiro, né? A exemplo do Jabre, que acontece na Paraíba. É isso, né? Enfim, é isso. É um desafio. E aí, gente, muitos gestores, a gente está optando na formação acontecer, né, que possa acontecer esse ano ainda, para que o ano que vem as pessoas consigam estar mais qualificadas para fazer os projetos também. E, inclusive, de acordo com o tempo que esses editais puderem ser lançados, e aí sim a gente tem aqui um caminho que a gente está fazendo, mas eu não posso dar nenhuma proposta de edital, porque foi o que os mais órgãos de controle falaram, não lancem nem para consulta pública nenhum edital, porque as regras não estão definidas. Então, a gente está trabalhando aqui conceitos e caminhos para poder atuar. É diferente do edital de audiovisual, que já passou por várias instâncias, e a gente vai trazer aqui, tá? E aí, Alexandre. Eu queria, inclusive, já começar fazendo a consulta dos colegas aí. Se eu tivesse que eliminar alguma coisa dessa lista aí, eu eliminaria desenvolvimento de cidades de locação, pela quantidade do recurso que se tem e pela importância de todas essas. Não é que seja importante, mas eliminaria isso aí. Eu acho que dessa lista aí, festivais e mostras consomem uma boa parte do recurso, capacitação nessas duas perspectivas, não só a que Márcia falou, mas nessa importantíssima, que é mais imediata. Eu acho que esse edital de formação tem que sair na frente de todos eles e ser lançado e ser estimulado, principalmente os 2 principais centros aqui onde a gente tem produção audiovisual, aqui a região metropolitana de Natal e Mossoró. E, a partir desses centros, tentar estimular a saída desses produtores audiovisuais, desses profissionais, para poder dar essa capacitação. Então, os recursos que vão ser alocados aí para capacitação, formação e qualificação, eles têm que atender de forma imediata essa necessidade do Estado em face desses recursos que estão chegando em todos os municípios e muita gente não sabe como acessar, não sabe como fazer. Isso tem que chegar de imediato. E tem que chegar numa quantidade de recursos que dê para a pessoa se deslocar, pagar o seu deslocamento, passar, de repente, uma semana no município, pagar suas despesas de alimentação, né? Então, tem que pensar nisso também, né? Nessa remuneração, pensando já nisso, tudo num pacote só. Eu penso que tem que ser de forma imediata
e tem que haver esse estímulo para que, a partir esses dois principais centros, claro, tem Pau dos Ferros, tem Santa Cruz, tem Nova Cruz, tem outras cidades aí mais desenvolvidas que já tem gente trabalhando com audiovisual, mas aí, de forma mais profissional, a gente vê mais aqui em Mossoró e principalmente na região metropolitana, estimular nós, né, do audiovisual, a sair para ir cumprir essa missão de imediato aí, claro, recebendo a remuneração justa por essa capacitação. E aí a gente pode, a partir dessas demandas que foi levantada aí, ver que tipo de curso seria interessante a curto prazo e deixar as propostas para longo prazo para que seja colocadas, determinada dentro de uma quantidade de horas. Então, vai dar uma oficina de 10 horas, o valor é esse, de 20 é essa. Vai dar na tua cidade de município, onde você reside, o valor é esse. Vai se deslocar para o interior, o valor é esse. Pensar nesse sentido aí. E estimular a gente para, nesse primeiro momento, a gente estar dando essa contribuição aí. Viu, Márcia? Eu acho interessantíssimo isso que você falou, mas a gente tem uma coisa imediata aí para atender, né? Que essa demanda, quem tem que atender é a gente aqui, do audiovisual. Eu penso dessa forma. Basicamente é isso, eu não vou falar mais para me alongar, eu acho que é mais importante isso, cidade de locação, esse inciso F aí, esse ponto F, apoio, observatório, eu acho que não, pesquisa sobre audiovisual, talvez, mas publicação especializada, acho que sim, né? Porque tem muitos trabalhos aí que foram feitos que poderiam ser publicados, de repente. Obrigado pela atenção, mais uma vez. Obrigada, Alexandre. Então, são algumas sugestões. E, Alexandre, o que a gente está pensando em relação a esse edital de formação, porque a gente que lança o edital do lado de cá tem que ter um valor fixo. Fica muito difícil dizer assim, X reais se você mora no lugar, X reais se você mora fora. Por quê? A gente quer justamente que aconteçam formações nos 10 territórios de cidadania, para que a concentração não fique só no lugar que a pessoa mora, porque a pessoa, devido aos custos, a gente, então vou fazer na minha região. Então, Sim. A gente está fazendo um levantamento, tendo como parâmetro se a pessoa precisa se deslocar realmente de um ponto a outro no Rio Grande do Norte. É diferente, por exemplo, a gente tem lugares como Rondônia, que tem, de uma cidade para outra, que tem lugar que se leva 22 horas. Não só pelo Sim. tamanho, mas pelas condições da estrada. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente está falando em 7 horas. Então, a gente está tendo esse como parâmetro de deslocamento, e com hospedagem e alimentação, e vai colocar um valor X. E aí, ao colocar esse valor X, as pessoas se comprometem a fazer formações em sua área de atuação e em outra área dentro dos 10 territórios de cidadania. Esse edital de formação tem que garantir que haja curso nos 10 territórios do Rio Grande do Norte. E como a gente não pode deixar para mensurar de forma muito aberta, de acordo com o lugar que você mora, porque o edital tem que ter um valor fixo, a gente está estudando um valor que fique confortável e que a pessoa consiga fazer esse deslocamento, tá? E mesmo que seja na sua cidade, lembrar também que você pode fazer na periferia e, às vezes, envolve o aluguel de equipamentos, o aluguel de computador e de outras questões que são importantes para a oficina. E tem uma outra coisa, me permita, Mary, é o seguinte, de repente, num edital desse, alguém, sei lá de Venha Ver, quer realizar uma oficina. Então, ele pode propor essa oficina, organizar a oficina, ter parte do recurso para ele e parte do recurso para pagar o oficineiro. Pensar nessas possibilidades também de que eles podem demandar de lá para cá. A gente está conversando com gestores também, e é outro item, gente, que esse é bem pequenininho em vários municípios. Então, a gente não está nem contando que cada município vai conseguir dar conta desse inciso de formação, porque tem lugar que é 2.000 e pouco. E como é que você lança um edital para formação, para festival, para tanta coisa com esse valor? Então, a gente está realmente pensando no formato onde as pessoas possam fazer a inscrição e a gente vai contemplar, colocar lá, e aí saber de vocês, por exemplo, a sugestão que você tem que atuar nos 10 territórios de cidadania. Você sabe que vai atuar em qualquer lugar do Rio Grande do Norte. Mas como já vai se colocar um valor confortável, já fica claro, se num sorteio eu sair em Açu, tá massa. Se eu sair em Natal, tá massa. Se eu sair em Pau dos Ferros, vai tá massa também, porque a gente está fazendo um valor médio. E, Pau dos Ferros eu vou gastar mais.
e se seu núcleo for Natal, por exemplo. Mas os editais já saem com valor confortável, que se você for até Pau dos Ferros, que isso vai estar dentro, que se for em Natal e você for de Natal, por exemplo, sim, você vai gastar menos em deslocamento. Mas você pode investir isso dentro do próprio projeto, porque a gente tem que lembrar que a ação é de fazer esse dinheiro circular, não... E nesse processo, sim, o proponente pode ser tanto oficineiro, como pode ser o produtor de contratação de outros profissionais que vão dar as oficinas. Então, é o próprio projeto que vai dar essa possibilidade, certo? Joia. É isso. Rodolfo? Oi, boa noite. Eu me chamo Rodolfo, eu sou branco, tenho cabelo crespo, tenho os olhos castanhos e visto uma camisa cinza. A minha fala, Maria, é mais no sentido da defesa da gente ter uma linha específica para festivais. Eu acho que Festival de Cinema é um momento importante, é um momento de articulação, é um momento que mobiliza bastante gente, né, que estimula o interesse pelo audiovisual, é um momento que a gente pode estar se articulando com estados vizinhos, com realizadores de outros estados, então é um momento de intercâmbio que eu acho que é muito potente, e a gente vê que tem festivais que estão se desenvolvendo em várias regiões, se fortalecendo em várias regiões do estado. Eu acho que nesse momento da lei seria uma janela importante para a gente fortalecer ainda mais os festivais que já acontecem e reorganizar os festivais que acontecem em períodos descontinuados, né? Então, eu acho que é importante garantir que tenha recurso para a execução de festivais e que possibilitem que esses momentos sejam momentos que a gente possa estar aproveitando no sentido de ter uma qualidade de exibição para ver os nossos filmes, né, para receber filmes de fora, que a gente possa estar dialogando com realizadores, e existe todo um ambiente ali que eu acho que é muito de festival, assim, né, uma coisa que o festival proporciona, e que eu acho que pode ser muito rico nesse processo de fortalecimento da nossa cadeia produtiva. Então, minha fala é no sentido da defesa de termos uma linha de recurso para a realização de festivais. Rodolfo, e aí uma pergunta, o que você acha, e outras pessoas que quiserem, por favor, colocar isso, sobre um valor médio para festival? O que vocês consideram ser um valor, do mesmo jeito que na produção se colocou, né? Vamos tentar ter alguns valores base. O que seria um valor base para festival? Mário, eu acho que um valor base para a gente garantir um espaço interessante, com exibições de qualidade, eu acho que 250 mil, assim, no mínimo. Eu ia falar também, assim, um mínimo de 150 mil, para que se tenha festivais que dê conta, sabe? E também que abre espaço para novos festivais, sabe? Que existe proposta de festivais incríveis que não tiveram espaço, que se tem espaço para novos festivais. Acho que sou eu, né, Mário? Sim, sim. Então, galera, eu acho que nessa lista aí, o mais importante que a gente tem que focar aí é capacitação, né, formação e qualificação em audiovisual. Eu entendo que em algumas oficinas é necessário, né, ser assim palpável. Por exemplo, uma parte técnica que você precisa passar alguma informação a respeito de, sei lá, manusear uma câmera, alguma coisa do tipo, é muito importante que seja presencial. Mas a gente precisa lembrar também, galera, que a gente está uma reunião como essa aqui, por exemplo, antigamente tinha que ser presencial, velho. E olha como está funcional hoje, né? A professora está aí passando todas as informações educadamente, todo mundo é educado aqui, ninguém passa na frente do outro, calar. Então, assim, há a possibilidade do mundo virtual também, galera. Aí eu bato aí na fala de Márcia, que Márcia falou assim, a gente tem que ver os cursos longos e os cursos curtos, né? Ela falou que os longos e tal, às vezes um curso curto, Márcia, ele é necessário não para qualificar, mas para dar um norte. Veja bem, a gente aqui na PGCS, a gente tem uma qualificação que a gente ia aplicar lá em Currais Novos, para 80 alunos de escolas públicas. O nome da oficina era como criar um jogo eletrônico sem entender de programação. É óbvio que isso não é real, mas você dá um norte a um aluno desse,
Aí ele, poxa, é possível, entendeu? E aí, a partir de um curso curto, o cara vai lá e desenvolve uma profissão. E, voltando a essa ideia do mundo virtual, a gente ia fazer isso presencialmente, então a gente ia contemplar apenas 80 alunos. E aí tivemos a ideia aqui de ir lá, colher as assinaturas, o interesse, aquela coisa toda. Foi até um bate-papo bacana que a gente teve lá com os meninos da Secretaria de Educação de lá. E aí a gente decidiu fazer no mundo virtual. Por quê? O que acontece? Além de contemplar esses 80 alunos, depois vai ficar online ali para quem tiver interesse em acessar, entendeu? Então é importante que esse item A aí, capacitação, formação e qualificação em audiovisual, eu acho importantíssimo. Em contrapartida, eu concordo com o amigo que falou aí, acho que foi o Alexandre, né? Falou que desenvolvimento de cidades e locação também eu considero que vocês estão interessantes. É isso. Obrigada, Betinho. Mais alguém, gente? Eudes? Mais alguém, depois do Eudes, quer trazer alguma consideração sobre esse inciso? Então, Mari, eu queria entender, porque assim, eu vi que assim, alguns companheiros já limaram algumas dessas linhas aí. Desenvolvimento de cidade de locação. O que seria propriamente isso? Locação, entendo que eu sei que é locação, que eu sou produtor de locação, mas o que seria esse desenvolvimento de cidade de locação? E é uma coisa que eu realmente fiquei aqui puxando, o que seria isso e como seria um projeto para desenvolver uma cidade em locação. Tá? A outra coisa que eu aí concordo com, acho que foi o PGS Tecnologia, eu acho que não sei se... Enfim, que ele falou que para mim é importante a capacitação, formação e qualificação em todos os graus, assim, porque assim, a gente está numa demanda de início, de qualitativo e de contingência de matéria de projetos. Então, acho que o mais importante é a capacitação, formação e qualificação. Eu acho que apoio a cineclubes também já está envolvido no outro inciso, né? Que, enfim, eu acho que pode ser colocado lá também. A realização do festival é importante, como foi colocada essa troca, né? Esse intercâmbio. É o mesmo intercâmbio que eu defendo quando tento perguntar se pode trazer gente de fora para colocar dentro do nosso projeto, porque a gente está procurando também esse caminho de qualidade, né, para a gente alcançar um nível de competitividade a nível nacional. E a realização de negócios, eu acho, assim, ao meu ver, nesse ponto inicial, realização de rodada de negócio para o setor audiovisual, e a gente está bem no início, acho que assim, esse seria o ponto que eu daria de corte nesses 7 itens que tem aqui, seria a realização de rodadas de negócios para o setor audiovisual, já que a gente ainda está naquele primeiro momento de construir o nosso primeiro longa, construir os nossos primeiros projetos, né, aqui, com qualidade e tal. Então, eu cortaria essa letra D, realização de rodadas de negócios, e queria entender também o que é desenvolvimento de cidades de locação. Por favor, desculpa a minha ignorância, amiga. Inclusive, pedi para Arthur, ele está aqui procurando exatamente a definição na cartilha do audiovisual. E, gente, o pessoal aí da produção, por favor, coloca aqui de novo o link para a cartilha do audiovisual. É importante que todo mundo veja essa cartilha, porque vem dizendo exatamente quais são alguns dos conceitos que a gente trabalhou, certo? E aí, dentro de cidades de locação, vou pedir para Arthur ler. Arthur, tu que está aí, que é o momento que eu respiro quando Arthur lê. Oi, gente, mais uma vez. Nem na Lei Paulo Gustavo, nem nos decretos tem especificações sobre cidades de locação. Mas na cartilha da Secretaria do Audiovisual saiu uma definição aqui, né? Desenvolvimento de cidades de locação compreende as políticas públicas de estímulo ao mercado audiovisual, mediante o apoio, a promoção e a atração de produções audiovisuais para os estados, os municípios e o Distrito Federal, executadas diretamente pelo ente público ou por meio de parcerias com entidades da sociedade civil. Podem incentivar a criação de film commissions, mapeamento de profissionais prestadores de serviços e ou potenciais locações, facilitação de autorização e licenças de filmagem, promoção do turismo cinematográfico, programas de cash e tax rebate,
entre outras medidas. O objetivo é estimular a economia local, criar oportunidades de emprego e promover a imagem das cidades como destinos atrativos para produções cinematográficas e audiovisuais, além de promover o turismo cinematográfico, né? Ele está falando basicamente de Film Commission, né? Que temos um GT aqui já desenvolvido, trabalhando nessa empreitada. Seria... É o que eu suspeitava, que assim, fosse uma Film Commission mesmo. Eu só queria tirar essa dúvida, de fato. Obrigado aí, tá, Arthur? Valeu. Valeu, até mais. Próximo. Mais alguém aqui está inscrito para esse inciso? Narto. Opa, mais uma vez, né? Eu ouvi a sua fala, mas eu queria dizer que, apesar da gente estar nessa parte de audiovisual nova, é muito importante ter essas rodadas de negócio, viu? Eu vou puxar agora um pouquinho para a parte de jogos, por exemplo, a participação nas feiras que a gente teve, por exemplo, como a Big Festival, a BGS, a participação na Gamescom, foram essenciais para que alguns desenvolvedores aqui do estado conseguissem deslanchar os seus projetos, sabe? Conseguiram financiamento privado, entre outras coisas. Eu acho que seria interessante. A minha dúvida é em relação a essas realizações, essas rodadas de negócio, existe essa possibilidade, porque, pelo que eu entendi, é para a gente construir as nossas rodadas de negócio, mas, de alguma forma, envolve apoio para ir para rodadas de negócios pré-existentes, Mari? Era essa a minha dúvida. Nardo, a gente constrói a partir desse tópico, mas, gente, eu vou ser bem honesto com vocês. Diante do recurso que tem de 2 milhões e a quantidade de formação, de apoio à formação que a gente tem, eu acho aqui são de acordo com a indústria, de acordo com os valores. Tem lugar, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é 360 milhões para Paulo Gustavo. Então, é um recurso maior, é um recurso que envolve, por exemplo, nesse inciso 3, vejam aí, por favor, quanto vai do inciso 3 para o Rio de Janeiro e para São Paulo, de forma que contempla um valor substancial. Com 2 milhões apenas, a gente não vai conseguir fazer formação, formação, festival, mostra, rodada de negócio, memória, pesquisa. Não consegue. Isso é que nem os municípios que recebem menos de 65 mil e que recebem 200 mil. Tem coisa que um dá para fazer, o outro não dá para fazer. Então, tem projeto que a Prefeitura de Natal consegue fazer porque recebe 7 milhões, mas que um município que vai receber, por exemplo, Parazinho, 68 mil, não consegue produzir e fazer as mesmas coisas que Natal, que vai receber 7 milhões, vai conseguir produzir. Então, dentro das necessidades desse inciso, a gente, e atendendo ao coletivo em linhas mais gerais, o foco está para a formação, para caminhar mais para a formação e para festival. Mais alguém tem alguma pergunta ou algum comentário? São Paulo, quanto? 19 milhões. Então, São Paulo tem 19 milhões para esse inciso. Em 19 milhões, você consegue contemplar várias dessas letrinhas aqui, dessas 7 possibilidades. Mas com 2 milhões, com a demanda que a gente tem de formação, né, a gente não vai conseguir ir para produzir esses daqui. Ok? Mais alguém nesse item 3? Eudes? E aí, estou vendo aqui uma pergunta no chat agora, que eu já comento depois de Eudes, por favor. Eudes? Não sei se foi sem querer. E aí, respondendo a Fábio, apoio a cineclubes contempla... Oi, Mari, eu fiz a pergunta, mas eu estava com o áudio desligado, me perdoe. É o seguinte, amiga, minha pergunta é, a gente tem essas oficinas, enfim, cursos de capacitação, formação e qualificação em audiovisual. Obviamente, temos profissionais, né, qualificados para fazer isso, mas vai poder vir pessoas de fora
por exemplo, trazer um diretor de fotografia renomado lá, que não sei o quê, essas coisas, assim, tipo, nesse nível, trazer, porque a gente está a fim de agregar valor ao nosso produto, né? Então, a gente, enfim, quanto mais valor a gente dá ao nosso produto, melhor, né? Ó, a gente está mais para circular a formação dentro do próprio Estado, né? Essa como uma possibilidade de se formar mais pessoas por aqui. Tem tanto pedido de formação, tanta ação formativa, e como colocado, Rio Grande do Norte são 2 milhões, São Paulo 19 milhões, não sei se conseguiu ver o do Rio. 7 milhões. Você consegue atender uma maior diversidade de possibilidades, mas a gente está caminhando mais para ações formativas dentro do próprio Estado, porque também é uma forma do recurso circular com os profissionais do Estado. É onde a gente está caminhando mais por aí. Maravilha, até agradeço. Valeu. E aí, gente, como vai ter proposta para as pessoas fazerem formação, é isso, você pode contratar uma pessoa ou outra de fora, mas a intenção é a gente priorizar e, como a lei coloca, realmente dar preferência aos profissionais do Estado, certo? Mas você quer fazer uma formação específica, que não tem ninguém no Rio Grande do Norte, ou essa pessoa já está envolvida em vários outros projetos, não tem tempo, aí sim seria a possibilidade. Aonde é que a gente pode trazer, onde é que eu recomendo que a gente traga pessoas de fora? Quando a gente não tem um profissional disponível para tal. Eu acho que a gente tem que trazer as pessoas de fora, não para tomar os lugares de ninguém daqui, mas para fortalecer os buracos em aberto, certo? E esse fortalecer esses buracos em aberto acaba deixando formação também, mas a gente priorizar as pessoas do Rio Grande do Norte. E aí, Fábio pergunta se apoio ao Cineclube contempla estrutura física. Não, não contempla. A estrutura física vai estar lá no item 2, apoio à sala de cinemas, e nesse caso já existentes. E conforme dito, como aqui, e como tem o cinema itinerante, o que é cineclube pode concorrer lá no cinema itinerante, porque vai concorrer tanto ao equipamento quanto a ações de exibição, porque lá dentro do projeto de cinema itinerante, né, colocar possibilidades dos equipamentos e o que você vai fazer com esses equipamentos, o que, né, eu tenho colocado que seria para onde o pessoal do cineclube deve migrar, porque é uma forma de você ser contemplados com equipamento mais programação. Colocar, né, um edital que contemple essas duas coisas, certo? E aí, ok nesse inciso 3? Depois bora para o 4.